Saudações! No vídeo de hoje, nós iremos discutir conceitos introdutórios sobre fisiologia e, em seguida, iremos descrever os aspectos gerais sobre o sistema orgânico do sangue, o sistema sanguíneo. Então, desde já, é um prazer receber todos aqui no meu canal. Meu nome é Adriane Ferreira de Brito, sou formada em farmácia, com mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado em ciências biológicas. E durante alguns vídeos nós iremos discutir, então, aspectos fisiológicos sobre os sistemas orgânicos. Bom, a fisiologia, conceitualmente, ela é a ciência que estuda os organismos vivos. Para isso, a fisiologia se dedica ao estudo dos sistemas orgânicos. Os sistemas orgânicos consistem em um conjunto de órgãos que juntos terão uma função única. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos o sistema vascular. Então, aqui nós temos veias, artérias, capilares. O sistema vascular ele vai conduzir o sangue, né? Então, a função principal do sistema vascular é conduzir o sangue. E nessa segunda imagem, nós temos o sistema sanguíneo. O sistema sanguíneo ele tem diversas funções. A mais importante é o transporte de substâncias. Entre essas substâncias engloba oxigênio, carboidrato, proteínas, entre outras. Não é a única função, é a principal função. Nessa terceira imagem, nós temos o sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem como função criar e conduzir os impulsos nervosos que irão gerar as respostas esperadas. Então, por exemplo, para o coração bater, é necessário um estímulo que o sistema nervoso cria e conduz até o coração. Nessa outra imagem, nós podemos ilustrar os sistemas sensoriais. Sistemas sensitivos, aí entra tato, olfato, paladar, visão. Essa imagem é de um olho, que retrata, então, o sistema sensorial. Nessa outra imagem, nós temos o sistema muscular, que são os nossos músculos esqueléticos, que vão possibilitar a nossa movimentação. E a última imagem, nós temos aqui o sistema cardíaco, que é aquele responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. Então, o coração, o sistema cardíaco, funciona como uma bomba, conduzindo o sangue através dos vasos. Nessa outra imagem, nós temos sistema muscular, sistema ósseo, que dá a sustentação para o nosso organismo, sistema nervoso, sistema endócrino, que é responsável por produzir os hormônios, que são mensageiros químicos, e aqui, sistema sanguíneo. Então, a fisiologia, ciência que vai estudar os diversos sistemas orgânicos. E para estudar esses diversos sistemas orgânicos, nós vamos relembrar alguns conceitos de anatomia. Então, nós vamos rever, anatomicamente alguns órgãos, como, por exemplo, aqui, o pâncreas, rins, útero, coração, entre outros, né? Então, sempre que nós estivermos discutindo, descrevendo o sistema, nós vamos entrar em alguns poucos aspectos anatômicos. Bom, então a fisiologia ela é essa ciência que vai estudar o funcionamento dos organismos vivos. E para construir didaticamente esse curso, eu dividi aqui os sistemas fisiológicos nos quais eu vou descrever ao longo do curso. Não são só esses. Por exemplo, tem um sistema ósseo que eu não coloquei aqui. Então, nós temos o sistema cardiovascular, composto por coração, vasos sanguíneos, que vão fazer o transporte, né? Vão ser
transporte do sangue. O sistema sanguíneo, composto por hemácias, leucócitos, plaquetas, diversas funções, como defesa imunológica, transporte de oxigênio, coagulação sanguínea. Sistema renal, composto por néfrons, uréteres, bexiga, uretra, responsável pela eliminação de excretas e pela regulação da pressão arterial. Sistema nervoso, composto principalmente por neurônios, e vão então gerar e transmitir o impulso nervoso a partir dos neurotransmissores. Sistema endócrino, composto por diversas glândulas, tais como hipófise, hipotálamo, tireoide, ovários, testículos, entre outros. Essas glândulas produzem os hormônios, que são mensageiros químicos, transportados pelo sangue para atuar em órgãos distantes. Nós podemos denominar o sistema endócrino e o sistema nervoso como sistemas reguladores, porque ambos em conjunto vão regular os demais sistemas. Sistema digestivo, composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, até chegar à região do reto ânus, vai ter como função, então, a absorção de nutrientes. Sistema respiratório, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, responsável pela hematose. Hematose é o que nós aprendemos lá no ensino médio, ensino fundamental, como trocas de gases, né, as trocas gasosas. E a partir do correto funcionamento desses sistemas, a fisiologia, a resposta fisiológica no nosso organismo vai visar a homeostasia, que consiste no equilíbrio do meio orgânico, no equilíbrio do meio interno. Para então nós termos um equilíbrio, uma homeostasia, nós vamos ter valores de referência. Então, nós vamos discutir ao longo do curso, sempre que nós discutimos um parâmetro fisiológico, nós iremos falar qual que é o parâmetro fisiológico, qual que é o parâmetro conhecido como homeostasia. Então, os níveis considerados normais, né? A partir, então, desse conhecimento introdutório de fisiologia, nós vamos agora começar a descrever o sistema sanguíneo. Então, o sistema sanguíneo é o primeiro sistema que nós vamos entrar em detalhes. Bom, o sistema sanguíneo, ele possui diversas funções fisiológicas. Ele é composto por uma parte líquida, que é o plasma, uma parte composta por células, chamadas de elementos figurados. São 3 tipos de células: hemácias, plaquetas e leucócitos. Os leucócitos variam nos tipos. O plasma é composto por água, eletrólitos, vitamina, glicose e lipídios. A partir da característica de identidade celular das hemácias, nós vamos ter os tipos sanguíneos, classificados principalmente pelo sistema ABO e pelo fator RH. Os dados obtidos com a análise do sangue receberão o nome de hemograma. Então, é o teste, a análise bioquímica que fazemos a partir do estudo das células do sangue. E a partir desse estudo, nós poderemos descobrir, diagnosticar possíveis doenças hematológicas. A mais comum, a anemia, que seria uma deficiência de hemoglobina e também de hemácias, polissemia, trombose, hemorragia, infecção, leucemia, alergia e linfoma. Então, uma correta análise do hemograma permitirá o estudo e o diagnóstico dessas doenças hematológicas que são mais comuns. Bom, vamos aqui começar a falar sobre o volume do sangue. Então, quanto de sangue tem no nosso corpo, né? A quantidade de sangue no nosso corpo, em geral, corresponde a 7% do peso. Então, pegando uma pessoa que pesa 70 quilos, ela terá, em média, mais ou menos 5 litros. 4 litros 900, né? Arredondando, mais ou menos 5 litros. Desses 5 litros, 60% do sangue corresponde ao plasma e 40% corresponde a hemácias. Mas, professora, e cadê os leucócitos e plaquetas? A quantidade de leucócitos
e plaquetas no sangue é extremamente baixo quando comparado às hemácias. Então, a quantidade deles normalmente é baixa no nosso sangue. Por isso que a gente não vai colocar aqui nessa proporção. Proporcionalmente falando, seria em torno de 1% ou até mesmo menos que 1%. Então, esses valores aqui é uma média. E nós podemos ter variações de acordo com o sexo, de acordo com o peso. Então, se a pessoa pesa mais, pesa menos, né? Então, vamos tentar manter em mente que o volume sanguíneo corresponde a 7%, né? Num adulto pesando 70 quilos, é mais ou menos 5 litros. Nós não vamos discutir que há algumas variações. Então, o sangue, ele é composto por duas estruturas, principalmente, né? Pela parte líquida, plasma, e pela parte figurada, que são as células, né? No caso aqui, identificado só as hemácias. Mas aqui nessa imagem nós temos uma análise melhor. Então, o sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células que circula por todo o nosso corpo. O sangue, devido à sua complexidade e o fato de ser composto por células que exercem funções específicas, ele pode ser chamado de tecido do ponto de vista funcional. O sangue não é considerado um líquido como a água ou o leite, porque o estado do sangue é um estado entre o líquido e o sólido, chamado de estado de Sol, porque ele escorre numa densidade maior. Então, nós temos aqui o plasma, que corresponde em torno de 55%, 60% do peso da proporção de sangue no organismo. Vamos colocar aqui em cima, de 55% a 60%. E os elementos figurados, que são as células. No sangue, na região do plasma, nós temos como principal componente químico a água. Então, a água é um elemento vital, porque sem água o nosso sangue vai ficar mais espesso, mais viscoso, que vai dificultar a circulação sanguínea. Também é composto de proteínas. A principal proteína do sangue é a albumina, e também nós encontramos no ovo. Sódio, nós precisamos de sódio, claro que o excesso é prejudicial, mas fisiologicamente nós precisamos de sódio, e outras substâncias dissolvidas, como vitaminas, hormônios e outros. Elementos figurados, glóbulos vermelhos. Nós não vamos usar mais o termo glóbulos vermelhos nesse curso. Nós vamos usar ou a palavra hemácias, com H, ou o que é sinônimo, que é a palavra eritrócitos. Qual que é o mais correto? Os dois são corretos. Qual que é o mais usado? Pelo menos eu vejo mais a palavra hemácias, mas é os dois, é sinônimo. Glóbulos brancos, não vamos usar mais glóbulos brancos. O termo correto científico é leucócitos. E plaquetas. Plaquetas pode chamar de plaquetas, mas também tem um nome científico para elas. Quem quiser chamar de trombócitos. Esse termo é pouco utilizado, mas na literatura existe, né? Então é bom falar. Então, nós temos o sangue composto de plasma e de elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. Aqui no plasma, ele detalha mais alguns componentes químicos, né? Então, como eu falei, a proteína albumina é a principal proteína presente no plasma, no sangue. Fibrinogênio, que é proteína responsável pela coagulação sanguínea. Imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos. Então, os anticorpos estão no plasma. Hormônios, vitaminas e sais, como, por exemplo, o principal, o sódio. Depois do plasma, nós vamos ter a capa leucocitária, que é uma camada fina, branca, composta de leucócitos e plaquetas, corresponde até no máximo 1%. E as hemácias, correspondendo
de 42% até 47%, né? Ficando em torno de 45%. Aqui nós temos esse mesmo sangue, só que foi coagulado, né? Então aqui formou um coágulo. Essas células se juntaram numa estrutura sólida, numa rede sólida de células, né? Que ocorre, por exemplo, no nosso sangue. E nós vamos entrar em detalhes sobre a coagulação sanguínea na terceira parte desse vídeo, quando nós falarmos sobre o processo de hemostasia. Bom, com relação ao plasma, aos sais encontrados no plasma, nós temos aqui os principais sais presentes no nosso plasma, que nós precisamos desses sais no nosso dia a dia. O principal é o sódio. Depois do sódio, nós temos o cloreto e o potássio. Então, os principais sais que nós precisamos é sódio, potássio e cloreto. E quando nós perdemos uma quantidade grande de líquido corporal, por exemplo, numa situação de diarreia, numa situação de vômito, é necessário repor esses sais, repor esses minerais. Então, por isso que nós temos que ingerir soro fisiológico, porque só a água, só H2O não é suficiente para repor os minerais, os eletrólitos, os sais, tudo é sinônimo que nós perdemos. Principalmente repor sódio e cloreto. Bom, então nós falamos sobre a composição do sangue, composto de plasma e elementos figurados. Plasma, seu principal componente é a água, além de ter proteínas, sais, minerais, etc. Também nós temos a parte dos elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. A partir dessa composição, o sangue vai ter suas diversas funções fisiológicas. Então, a principal função que nós discutimos lá no ensino fundamental e ensino médio é esse primeiro quadrinho aqui, que é a função de transporte. Transporte o quê, né? O transportar fica melhor. Função de transportar oxigênio, água, nutrientes, metabólitos, gás carbônico e hormônios. Então, nutrientes, exemplo de nutrientes que o sangue transporta: glicose, aminoácidos, lipídios, entre outros. Aminoácidos, lipídios. Metabólitos, exemplos de metabólitos: ácido úrico, ureia, gás carbônico e hormônios, né? Hormônios T3, T4, estrogênio, progesterona, etc. Então, a principal função do sangue, nós poderíamos resumir que é a de suprir, ou seja, de fornecer as necessidades dos tecidos corporais a partir do transporte de oxigênio, água, nutrientes, metabólitos, gás carbônico e hormônios. Só que essa função de transporte, então, como eu já adiantei, não é a única função. O sangue também tem a função de defesa imunológica. Então, é no nosso sangue que estão as células de defesa imunológica, que são os nossos leucócitos, que nos protegem, então, contra, né, agentes microbianos, agentes estranhos. Além disso, a partir da composição do sangue, é possível regular o nosso pH a partir dos sistemas tampões presentes no sangue. Esses sistemas tampões, eles possibilitam que o nosso sangue fique numa faixa ideal. A faixa de pH ideal é de 7,35 a 7,45. Então, quem possibilita essa faixa quase que constante é o sangue. Além disso, a partir, então, da presença
de plaquetas e fatores de coagulação. Nosso sangue coagula quando há uma lesão no vaso sanguíneo. Então, a partir das plaquetas e dos fatores de coagulação, o sangue vai conseguir controlar o fluxo sanguíneo quando houver uma lesão. Coagulação. Repetindo, a partir então das plaquetas e fatores de coagulação, o sangue vai conseguir controlar o fluxo sanguíneo quando houver uma lesão no vaso sanguíneo. E por último, a função de temperatura. Então, é a partir do fluxo do sangue nos nossos tecidos, a nossa temperatura é regulada. Então, por exemplo, em um ambiente muito quente, vai ocorrer vasodilatação na extremidade, na nossa pele. Essa vasodilatação possibilita a perda de calor quando estamos no período quente. Se acontecer o inverso, né? Nós formos para uma região muito fria, vai acontecer vasoconstrição. E isso vai reter calor para diminuir a perda do calor no nosso organismo. Bom, então aí nós temos ilustrados as diversas funções do sangue, né? Não só apenas aquela que a gente aprende lá no ensino básico, que é transportar. Nós temos muito mais funções além do transporte. Todas extremamente importantes, todas funções vitais para o nosso organismo. Bom, então o sangue realiza todas essas funções a partir da sua composição, que nós já até discutimos. Então aqui nesse slide é detalhado a composição. Então, por exemplo, água. A água tem como função um meio de transporte e também transportar calor. Os eletrólitos, os minerais, os sais, têm como função a excitabilidade da membrana. Os nutrientes são transportados no sangue, assim por diante. Então, aqui nessa tabelinha, ele detalha a composição do sangue e a função de algumas outras estruturas. Nessa primeira imagem, nós temos a composição do plasma. E na segunda imagem, nós temos a composição dos elementos celulares. Então, qual que é a função dos eritrócitos, que são as hemácias? Transportar oxigênio e gás carbônico, mas principalmente o oxigênio. Neutrófilos, linfócitos, plaquetas. Então, é detalhado aí as funções primordiais da composição do sangue. Bom, vamos começar a falar sobre a principal célula presente no sangue. É a célula encontrada em maior quantidade no organismo animal. 25% das nossas células são hemácias. Então, nós precisamos dela em grande quantidade. Por quê? A hemácia ela vai realizar o transporte dos gases, mas principalmente do oxigênio, que é o oxigênio que é vital para os seres humanos. Então, quando nós inspiramos, você inala o ar e chega até os seus pulmões, você vai absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. O oxigênio que você absorver, você vai transportar através de uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina, ela tem essa função quando ela está dentro das hemácias, ela está dentro dos eritrócitos. E a hemoglobina é composta por 4 proteínas, 4 unidades proteicas, e dentro de cada unidade proteica, nós temos uma região chamada de grupo M, é onde nós temos o átomo de ferro. É nesse átomo de ferro que o oxigênio se liga e será transportado através, então, das hemácias. Portanto, um sangue com pouca hemoglobina, ele irá transportar pouco oxigênio. E o oxigênio, dentro da célula, ele será necessário na produção de energia. Então, quanto mais uma célula precisa de energia,
mais oxigênio tem que chegar naquela célula. Mais sangue, mais hemácia, mais hemoglobina. Então aqui nós temos ilustrados, né, as células do sangue. A primeira que nós vamos detalhar é hemácia. Então essa imagem já nos mostra uma coisa bem interessante. A hemácia ela possui um formato característico. Ela é chamada de uma estrutura bicôncava. Bicôncava por quê? Porque ela tem essa primeira bolinha aqui e uma segunda. E a hemácia, ela é uma célula anuclear. Durante o processo de amadurecimento da hemácia, ela perde o seu núcleo. Por quê? Porque a hemoglobina é uma proteína muito grande. Então, para ter mais espaço para a hemoglobina, a célula perde o núcleo durante o seu desenvolvimento. E a hemácia, ela é uma célula que tem uma vida curta. Ela dura, em média, 120 dias. Então, como ela não tem núcleo, a hemácia não se multiplica. O precursor da hemácia irá se multiplicar. Bom, as outras células do sangue, os leucócitos e as plaquetas, já têm núcleo. As plaquetas, na verdade, não, são fragmentos nucleares, fragmentos celulares. Os leucócitos têm núcleo, então eles possuem o seu DNA nuclear, que a hemácia não possui. Bom, além disso, as hemácias, elas possuem uma membrana elástica, maleável. Então, você consegue, o nosso organismo consegue espremer essa hemácia para ela passar em um vaso menor. Então, repara essa imagem, ela é bem representativa. Eu tenho uma hemácia, um disco bicôncavo, que quando tiver num vaso de menor diâmetro, um vaso mais estreito, essa hemácia vai se comprimir, como se fosse um balão quase vazio. Então, um balão quase vazio, você consegue espremer, né? Encurtar ele. Então, essa característica de maleabilidade das hemácias é extremamente importante para que elas possam circular em vasos de pequeno diâmetro. Só que em algumas doenças ela perde essa maleabilidade. A hemácia fica rígida, aí gera complicação, pode coagular o sangue. Então, quando as hemácias começam a ficar rígidas, elas passam por vasos pequenos na região do baço, e lá no baço as hemácias são destruídas. À medida que elas vão ficando velhas, elas perdem essa característica e o baço destrói as hemácias que ficam mais rígidas. Bom, além disso, nós temos que o sangue, principal componente, então, de células as hemácias, ele pode ter um fluxo variável. A quantidade de sangue que chega num tecido vai depender. Então, a quantidade de sangue que chega por tempo é denominado de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele vai ter uma intensidade variável, de acordo com a situação do organismo vivo. Se ele está em repouso, se ele está em atividade física. Então, durante a atividade física, o fluxo sanguíneo vai aumentar. Após a alimentação, nós vamos ter, ainda mais se for uma alimentação rica em proteínas, rica em gordura, que nós chamamos de alimentação pesada. Após a alimentação, nós teremos um aumento de sangue na região do intestino, para então aumentar a absorção dos nutrientes, porque nós nos alimentamos para absorvermos nutrientes. Então, para aumentar essa absorção, após a alimentação, aumenta o fluxo sanguíneo na região do intestino delgado, e isso vai diminuir o fluxo sanguíneo, por exemplo, no sistema nervoso central. Aí você vai ficar com menos oxigênio no cérebro,
Consequentemente, os seus processos cerebrais ficarão mais lentos. Isso é chamado de efeito pós-prandial. Quando aumenta o fluxo sanguíneo no intestino delgado e diminui o fluxo sanguíneo em órgãos nobres, como, por exemplo, o sistema nervoso. E isso vai levar a um quadro de letargia, de lentidão. E, por último, os rins, eles correspondem aos órgãos que mais recebem fluxo sanguíneo. Eles são, então, a região com maior fluxo sanguíneo. Uma lesão nos rins pode gerar uma hemorragia interna que pode tornar-se rapidamente fatal. Então, os rins localizados na parte posterior do abdômen, né? Na parte inferior posterior do abdômen, e quando eles são lesionados, eles geram uma hemorragia interna com alto fluxo sanguíneo. Por que eles têm alto fluxo sanguíneo? Porque os rins são responsáveis por eliminar as substâncias indesejáveis do nosso organismo, né? Os metabólitos, as substâncias chamadas de excretas do nosso organismo. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a eliminação desses excretas. Bom, então o sangue, composto aí por diversas células, a primeira que nós detalhamos, começamos a falar, foram as hemácias. Além das hemácias, nós temos os leucócitos. Os leucócitos são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Então, o neutrófilo, ele é um tipo de leucócito. O eosinófilo é outro tipo de leucócito. Então, todos esses juntos são chamados de leucócitos. E aqui as plaquetas. As plaquetas, na verdade, não são células. As plaquetas são fragmentos celulares. São pedaços da célula primordial, do megacariócito. Bom, aqui está retratando o tamanho das células de maneira a identificar que os leucócitos são células grandes e a hemácia são células menores, as plaquetas menores ainda. E aqui está a quantidade de células, né? Então, o leucócito, 7 milhões por ml de sangue. Já os eritrócitos, as hemácias, 5 bilhões por ml de sangue, muito mais. As plaquetas, 250 milhões por ml de sangue. Então, nós temos aqui, nesse slide, mostrando os elementos celulares e a quantidade proporcional no sangue. Bom, para ver a quantidade proporcional de células no sangue, é feito um teste, uma análise bioquímica, chamada de hematócrito. Então, o hematócrito é um dos parâmetros hematológicos que nós vamos diagnosticar no hemograma. O hematócrito é um teste que possibilita verificar a proporção de hemácias no sangue. A proporção de hemácias no sangue. Bom, como que é feito o hematócrito? A gente pega um tubo de vidro pequeno chamado capilar, coloca o sangue nesse tubo de vidro, coloca numa centrífuga. As células, como são pesadas, vão ficar na região inferior e o plasma ficará na região superior. Depois a gente vai então e verifica a proporção de plasma e a proporção de hemácias nesse sangue analisado. Numa situação normal, que é essa primeira imagem, um paciente considerado saudável, o hematócrito tem que dar em torno de 45%. Então, quer dizer que a proporção de hemácias está considerada fisiológica. Já quando a quantidade de hematócrito foi em torno de 15%, quer dizer que houve uma redução drástica de hemácias. Então, esse paciente está no quadro de anemia.
E em outra situação bem menos comum é quando o paciente tem excesso de hemácias, está em torno, por exemplo, de 65%. Esse excesso na proporção total de sangue relacionado à quantidade de hemácias é um quadro chamado de policitemia, que é o aumento de hemácias no sangue. Isso não é benéfico, porque aumenta a viscosidade do sangue e gera complicações. Bom, outros fatores que têm que ser analisados durante a interpretação do hemograma, na parte do hematócrito, tem que ser identificado a concentração e os tipos de proteínas presentes no plasma. Então, o hematócrito pode dar alterado também. Por exemplo, a pessoa que perde muito plasma, né? A pessoa vai ter muito edema, então acaba que diminui o plasma e aumenta a proporção de hemácias. Então, o hematócrito vai dar alto. Então, tem que ser analisado as circunstâncias totais, a anamnese do paciente, para melhor interpretação desse hematócrito, que na vida real nós vamos ver assim, né? Uma região branca ou amarelada, se for amarelada não é ideal, o ideal é ficar branca. Uma região bem fina, superior, que é a camada leucoplaquetária, e embaixo o volume de hemácias, né? E aqui nós temos a análise ao microscópio óptico de hemácias, plaquetas e leucócitos. Então, o paciente considerado normal, paciente considerado com anemia, paciente considerado com policitemia, e aqui a outra situação, quadro de desidratação. Então, aonde a quantidade total do sangue é reduzida. Então, repara que esse volume total de sangue, nessas três condições, e embaixo essa condição de sangue reduzido. No caso, desidratação, quer dizer que o volume de sangue reduziu. E além do volume de sangue ter reduzido, o hematócrito ficou alto. Então, o hematócrito aqui está em torno de 70%. Então, muito diferente do valor considerado normal, que é 45%. Esse quadro aqui de desidratação é, por exemplo, observado no paciente com dengue. Então, no paciente com dengue, a gente costuma olhar só as plaquetas, mas não é só as plaquetas que estão alteradas. O hematócrito também estará alto, porque o paciente com dengue ele perde muito líquido, né? Pela diarreia ou por vômito. Então, acaba tendo esse quadro de desidratação observado, por exemplo, no hematócrito. Bom, mudando um pouquinho de assunto. Então, nós temos 3 células no sangue, né? Plaquetas, leucócitos e hemácias ou eritrócitos. Todas as células do sangue, todas as células sanguíneas têm a mesma origem. Elas são originadas na medula óssea vermelha. Então, quando nós nascemos, quando nós somos recém-nascidos, todos os nossos ossos realizam a produção de células do sangue na medula óssea. À medida que nós vamos crescendo, parte da medula óssea vermelha é substituída pela medula óssea amarela. Então, numa pessoa adulta, quais são os ossos que possuem medula óssea vermelha com uma atividade de produzir células do sangue? Então, nós temos os ossos longos e o externo. O externo, as costelas e os ossos do quadril produzem, então, células do sangue durante toda a nossa vida. Então, aqui nós temos uma célula mãe, uma célula tronco, que ela se diferencia ou em célula mieloide ou em célula linfóide. A célula mieloide dará origem às hemácias, plaquetas e neutrófilos. E as células linfóides darão origem aos linfócitos. E essa produção de células, de hemácias, plaquetas, neutrófilos, linfócitos, é de acordo com alguns estímulos. Por exemplo, no caso das células vermelhas, esse processo de produção de células sanguíneas, o processo de produção de hemácias,
recebe o nome de eritropoese. E essa eritropoese possuirá como principal estímulo a baixa quantidade de oxigênio no corpo, que nós chamamos de hipóxia. Ou poderíamos falar também que o principal estímulo para eritropoese lá na medula óssea vermelha seria um quadro de hipoxemia, que é a redução de oxigênio no sangue. Então, quando nós temos uma quantidade reduzida de oxigênio no sangue, isso vai ser sentido pelos rins. Por que pelos rins? Porque é o órgão, né, que mais recebe fluxo sanguíneo. Então, os rins, em pequena proporção também o fígado, vão liberar um hormônio chamado eritropoetina. Então, os rins, eles liberam eritropoetina quando a quantidade no sangue de oxigênio está baixa. Essa eritropoetina, então, vai para o sangue e vai estimular a medula óssea vermelha dos ossos. Esse estímulo da eritropoetina na medula óssea vai aumentar, então, a eritropoese, vai aumentar a quantidade de hemácias. Consequentemente, também, se tudo estiver certo, aumenta a quantidade de hemoglobina, ou seja, vai aumentar o transporte ou vai aumentar a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Aumentando essa capacidade de transporte do oxigênio pelo sangue, consegue então ter um nível normal de oxigênio, consegue regular a eritropoese. Então repara que é um ciclo. Quando nós temos oxigênio baixo, vai estimular a eritropoese. Quando tiver um aumento de oxigênio, esse quadro vai ficar inibido. Então, para que nós tenhamos uma eritropoese eficiente, a produção de hemácias, ela depende de alguns fatores nutricionais. O principal fator nutricional para uma correta produção de hemácias e hemoglobina é o ferro, que nós obtemos da dieta. Então, através da nossa alimentação, nós vamos obter o ferro, que vai então estar dentro das hemácias e possibilitar esse transporte. Só que além do ferro, na produção das hemácias, nós precisamos da vitamina B12, que também nós obtemos a partir da alimentação. Essa vitamina B12, ela necessita de uma proteína produzida no estômago. Mediante o pH ácido, nós produzimos, nós chamamos de fator intrínseco. Então, o fator intrínseco é uma proteína que nós produzimos no estômago, mediante um pH ácido, e essa proteína é essencial para a absorção da vitamina B12 lá na região do intestino delgado. E também nós precisamos do ácido fólico para uma boa produção de hemácias. Então, a eritropoese vai acontecer mediante o estímulo. O principal estímulo é a redução de oxigênio no sangue e só ocorre se tiver também ferro, vitamina B12, fator intrínseco e ácido fólico. A eritropoese aqui, nessa imagem, dividida então, bem didática, né, em 5 fases. A primeira fase, nós temos aqui uma capacidade reduzida de transporte no sangue. Por quê? Porque nós temos no sangue poucas hemácias. É uma situação, um exemplo, né? Então, isso vai estimular o sinal de positivo, quer dizer que vai estimular os rins. Fator 2, quando menos oxigênio é fornecido aos rins, eles vão secretar eritropoetina no sangue, que é identificado como essas partículas verdes. A eritropoetina, então, vai chegar lá na medula óssea
e vai estimular a eritropoese. Só que ela vai estimular a eritropoese, que vai ocorrer se tiver ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Os eritrócitos, então, em desenvolvimento na medula óssea, aumentou a quantidade, era só 2 hemácias, passou agora já a ser 4 hemácias, e depois aumenta muito a quantidade de hemácias na fase 4. Eritrócitos adicionais em circulação aumentam a capacidade de transporte de oxigênio. Então, quanto mais hemácias, mais hemoglobina, maior a capacidade de transportar o oxigênio, que vai então gerar uma resposta de inibir os rins, porque a quantidade de oxigênio já está suficiente. Bom, quais são outros fatores que estimulam a eritropoese? Então, o principal é a hipóxia, que é a redução de oxigênio no corpo. Além disso, nós temos a testosterona. Então, aqui nós temos uma das explicações por que o homem tem mais sangue que a mulher e mais hemácias também. Então, como o sexo masculino possui uma quantidade maior de testosterona, a testosterona estimula a eritropoese. Então, o homem tende a ter mais hemácias, mais sangue que a mulher. Um baixo teor de hemoglobina vai gerar, então, um quadro de hipoxemia que vai estimular a eritropoese. Um reduzido fluxo sanguíneo, por exemplo, em casos de hemorragia intensa. Então, quando o fluxo sanguíneo diminui no organismo, isso também vai estimular a eritropoese. Uma situação que poucas pessoas se dão conta da importância da fisiologia no nosso dia a dia é a questão da altitude e da eritropoese. Então, quanto mais alto, nós teremos menos oxigênio no ar. Quanto mais alto, menos oxigênio no ar. Fica mais difícil respirar, né? Então, isso aqui é a explicação por que a seleção brasileira, quando vai jogar em países de elevada altitude, por exemplo, o Chile, ele tem que ir alguns dias antes para fazer a aclimatação, porque a diferença de altitude faz com que os jogadores brasileiros tenham menos hemácias, tenham menos hemoglobina, tenham menos capacidade de transportar o oxigênio em relação aos jogadores que moram no Chile. Então, para as pessoas que moram nos países de elevada altitude, eles vão ter fisiologicamente mais hemácias em relação a quem mora ao nível do mar. Então, quanto mais elevada a altitude, maior a quantidade de hemácias no sangue, porque o pouco oxigênio no ar tem que ser o máximo possível absorvido. Então, aqui é uma das explicações por que os jogadores têm que ir antes, né, em alguns países. E também a nível de conhecimento, depois vocês podem ir jogar no Google, né, conhecendo a importância desse processo de eritropoese, sabendo que quem estimula a eritropoese é a eritropoetina, existem casos de doping de eritropoetina. Não é fácil diagnosticar esse caso de doping, porque a variação no organismo não é tão nítida na análise, mas já teve caso aí de doping de eritropoetina no meio de competição, principalmente no ciclismo. Então, a partir dos conhecimentos até agora explicados, nós podemos fazer a análise de um hemograma. Então, esse hemograma aqui, ele está a parte só do eritrograma, que é a parte, então, da análise das hemácias. Então, ele vai dar primeiro aqui hemácias em milhões, hemoglobina e hematócrito. Esses 3 principais pontos são os pontos necessários para os cursos de enfermagem, nutrição, odonto, entenderem um hemograma. As outras partes são mais específicas para farmácia, biomedicina e medicina. Então, uma análise básica do hemograma, nós temos que olhar hemácias, hemoglobina e hematócrito. Olhou essas variáveis, estão dentro do normal, 6,12, o máximo é até 6.
no limite, não tem problema. 6,12 está quase 6, né? Então, vamos considerar esse paciente normal. E a análise tem que ser feita dos 3 parâmetros juntos. Um parâmetro isolado só não diz muita coisa. Hemoglobina 15,1, limite 16, está dentro. Hematócrito 44,8, limite máximo é 50. Então, os 3 parâmetros estão dentro do normal. Esse outro hemograma, analisando então os eritrócitos, 4,63, limite máximo 4,8. Então, analisando somente a sequência de hemácias, esses 2 hemogramas estão normais. Então, aqui nós temos um hematócrito que vai nos dar aquela proporção. E no hemograma, repara que tem aqui hematócrito. Então, é importante saber como que é, o que é, né? Para uma correta análise e interpretação do hemograma. Então, como eu mencionei anteriormente, as hemácias, morfologicamente, são discos bicôncavos e anucleados, sem núcleo, para possibilitar, então, um melhor transporte de oxigênio. A membrana das hemácias são plásticas, né? E a quantidade varia com a idade, sexo e altitude. Então, a quantidade de hemácias no homem é maior do que na mulher. Muitas pessoas tendem a achar que é por conta da menstruação. Não é só por conta da menstruação. O principal fator é a testosterona, que estimula a eritropoese. Então, aqui nós temos a hemoglobina, uma parte dela. E bem, então, no meio da região da hemoglobina, nós temos o átomo de ferro, que vai transportar o oxigênio. Quando houver as trocas gasosas, ao invés de transportar o oxigênio, vai transportar agora, por exemplo, o gás carbônico, né? Que faltam 2 itens. Então, a principal função das hemácias é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos e o dióxido de carbono, o gás carbônico dos tecidos, para os pulmões. Bom, as hemácias, então, elas têm um tempo de vida, elas não vivem para sempre. Esse tempo de vida costuma ser em torno de 120 dias, e esses 120 dias é o tempo que demora para a hemácia perder a sua elasticidade. Então, quando as hemácias perderem a sua elasticidade, lá na região do baço, principalmente, elas serão destruídas. E vai haver, então, uma liberação de hemoglobina no sangue. E essa hemoglobina será degradada em um componente M, em um componente globina. Esse componente M, ele vai se transformar em bilirrubina. Nós temos a urobilirrubina e bilirrubinogênio. Então, essa bilirrubina e essa globina vão refazer a formação de hemácias a partir do processo de eritropoese. Bom, a molécula de hemoglobina, ela é composta por 4 proteínas. Essas 4 proteínas possuirão em cada região delas um grupo M, que é o grupo que contém um átomo de ferro. Então, cada molécula de hemoglobina consegue transportar 4 átomos de oxigênio. Bom, esse ferro presente na hemoglobina é necessário que nós obtenhamos a partir da dieta. Então, a dieta é essencial para mantermos o nível de ferro dentro do normal. Uma dieta considerada normal, ela vai conter de 13 até 18 miligramas de ferro. Desses 13 a 18 miligramas de ferro na nossa dieta, o que nós vamos absorver é apenas de 1 a 2 miligramas. Então, a absorção de ferro não é muito eficiente. Para melhorar essa absorção, recomenda-se, no caso de suplementação, consumir junto com o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Bom, então, a partir da nossa dieta, nós vamos consumir aí de 3 a 18 miligramas. Vamos absorver só de 1 a 2 miligramas. O resto nós vamos eliminar pelas fezes.
é o que dá então às nossas fezes aquela característica meio amarronzada. Do que nós obtermos de ferro, que nós absorvermos de 1 a 2 miligramas só, serão transportadas pelo sangue através de uma proteína chamada transferrina. Aí essa proteína vai transportar o ferro até a medula óssea, aonde o ferro então irá participar do processo da eritropoese, fazendo parte então dos eritrócitos circulantes. Quando essa hemácia, quando esse eritrócito ficar velho, ele será então destruído pelo baço principalmente, e o ferro será reaproveitado. Então, a grande maioria de ferro que nós temos no nosso sangue está dentro das hemácias que são continuamente reaproveitadas. Só que como nós perdemos um pouco de ferro, é necessária essa ingestão constante para não haver deficiência. A hemoglobina, então, ela está dentro das hemácias e o ferro transportado pela transferrina. O ferro, quando a quantidade no organismo é maior do que a quantidade necessária pelas hemoglobinas, ele vai ser depositado no formato de ferritina e de hemosiderina. Então, ferritina o médico pode pedir para verificar como está o depósito de ferro no organismo. E a hemoglobina será degradada pelos macrófagos, principalmente na região do baço, e a bilirrubina, a urobilirrubina e o urobilinogênio serão eliminados então pelas fezes e pela urina. Bom, então, a partir da ingestão do ferro, a partir da reutilização, reaproveitamento das hemácias, libera a globina, que vai então liberar aminoácidos que serão reutilizados na síntese proteica. O grupo N será convertido em biliverdina, depois convertida lá no fígado em bilirrubina. A bilirrubina ela será liberada no intestino delgado, chamado de urobilinogênio, e estercobilina. A urobilinogênio vai para a urina, dá a cor amarela da urina, e a estercobilina é eliminada pelas fezes. Lá na medula óssea, a partir então de vitamina B12, ácido fólico e ferro, e do estímulo da eritropoetina, é produzido novas hemácias, que vão então cair na circulação por aproximadamente 120 dias, e depois novas hemácias serão produzidas em um ciclo aí contínuo, né? Sem interrupção. Esse mesmo esquema é o esquema anterior, só que preto e branco, diria assim, né? Então, repara que aqui, ó, no baço, é onde ocorre a principal destruição das hemácias. Bom, hemoglobina, existe apenas um tipo? Não, existem vários tipos de hemoglobinas, vários. As principais são essas aqui, chamada hemoglobina A, que é composto por duas globinas alfa 2 e duas globinas beta 2. Então, essa hemoglobina A é a principal do adulto, de 95% a 98%. A hemoglobina A2, ela tem duas hemoglobinas alfa 2 e duas hemoglobinas delta 2. Ela também é encontrada no adulto, porém numa quantidade bem menor. E nós temos a hemoglobina fetal, composta por globinas alfa 2 e gama 2. Então, aqui, alfa 2 e gama 2 são o tipo de proteína que contém a hemoglobina. Como eu falei anteriormente, a hemoglobina é composta de 4 subproteínas, né? De 4 unidades de globina. A hemoglobina A, 2 unidades alfa, 2 unidades beta. A hemoglobina A2, 2 unidades alfa, 2 unidades delta. A hemoglobina fetal, 2 unidades alfa, 2 unidades gama. A hemoglobina fetal, ela, como o próprio nome diz, é encontrada principalmente no feto e ela possui uma afinidade maior pelo oxigênio. Bom, existem algumas variáveis de hemoglobina que vão gerar doenças, como por exemplo a hemoglobina S, se eu não me engano, a hemoglobina
falhou agora a cabeça, que vão gerar doenças no sangue, como, por exemplo, a anemia falciforme, a talassemia, que são doenças genéticas, que a pessoa nasce, então, com alguma alteração genética nas hemácias. Bom, falando sobre anemias, né? Então, o conceito hematológico de anemia é quando há uma quantidade reduzida de hemoglobina no sangue. Então, o principal diagnóstico da anemia vai ser uma quantidade reduzida de hemoglobina. Por uma pessoa adulta, mulher em geral, menor que 12. Em geral, a redução de hemoglobina também coincide com a redução de hemácias, mas o diagnóstico é baseado na redução de hemácias. Então, como o paciente vai ter pouca hemácia, pouca hemoglobina, ele vai ter pouco oxigênio sendo transportado no sangue. Consequentemente, ele vai ter pouca energia. Então, um dos sintomas da anemia vai ser o cansaço extremo, a fadiga e a queda de cabelo. A anemia pode ter diferentes causas, diferentes razões fisiopatológicas, tá? Mas uma coisa que é importantíssima aqui a gente quebrar um mito. Muitas pessoas tendem a acreditar que a anemia leva à leucemia. Não tem a ver. A anemia não leva à leucemia. A leucemia pode ter como um dos sinais a anemia, mas, vou até escrever aqui para deixar bem claro, né? A anemia não leva à leucemia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A anemia é a redução de hemoglobina no sangue, pouco oxigênio circulando. Leucemia é uma neoplasia na medula óssea, onde há o aumento principalmente de leucócitos, e por isso redução de hemácias. Então, o paciente com anemia, ele vai ter que ser diagnosticado quais são as causas. Uma das causas comuns de anemia são quadros de hemorragia intensa e crônica. Então, pessoas com sangramento contínuo, pessoas que tenham gastrite, úlcera, hemorragia, menstruação muito intensa, vão ter quadros de anemia porque estão com uma redução de hemácias circulantes, porque estão perdendo muita hemácia por conta da hemorragia. Outro tipo de anemia que existe é a anemia por deficiência na produção de hemoglobina. Essa deficiência na produção pode ser por deficiência de ferro, ou vitamina B12, ou ácido fólico. A pessoa pode ter anemia por deficiência em um dos três, nos dois dos três ou nos três dos três. A mais comum até mesmo na infância, é a hemoglobina por deficiência de ferro, que nós chamamos de anemia ferropriva. Então, a anemia mais comum que nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, médicos terão contato na prática clínica. Além disso, existem outras condições que vão causar anemia. Por exemplo, durante a gravidez, a mulher vai ter um quadro de anemia por um processo de hemodiluição. Então, como a quantidade no sangue da mulher vai aumentar, o volume de sangue vai aumentar, a quantidade de hemácias não necessariamente. Então, a mulher acaba tendo uma redução na quantidade de hemoglobina. Poderia ser uma das razões por que a mulher acaba ficando mais cansada, né? No primeiro trimestre. Outra causa de anemia é a anemia aplástica. Essa aqui é bem pouco comum. É uma anemia na qual há a destruição da medula óssea. Essa destruição da medula óssea pode ser por uso de medicamentos, por substâncias tóxicas ou até mesmo radiação. Anemia hemolítica, também chamado de esferocitose, é quando então as hemácias são destruídas
de maneira mais intensa do que a produção. Então, em vez da hemácia ser destruída a cada 120 dias, é destruída de maneira mais intensa, a cada 10 dias, a cada 20 dias. A anemia hemolítica, ela costuma ser uma doença autoimune. Então, em consequência de diversas alterações, frequentemente alterações hereditárias, um organismo pode produzir hemácias com anomalias diversas. Por exemplo, anomalias na membrana celular, que vão tornar essas hemácias mais frágeis e vão possibilitar que elas rompam facilmente, né? Nesse quadro não tem cura, né? Vai ter tratamento, como por exemplo, transfusão de hemácias com maneira frequente. A anemia mais comum, a anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro. Quase toda a população brasileira, em algum momento da vida, teve essa anemia ferropriva. A anemia megaloblástica é a anemia por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, quando a pessoa tem pouca B12 e pouco ácido fólico, a hemácia fica grande, mas fica sem hemoglobina. É uma hemácia grande com deficiência de hemoglobina. Aí nós chamamos de anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica ela pode acontecer num quadro chamado de anemia perniciosa. A anemia perniciosa é quando a pessoa não produz o fator intrínseco lá no estômago. Se a pessoa não produz o fator intrínseco lá no estômago, ela não vai absorver B12. Ela pode tomar 1 tonelada de B12 que ela não vai absorver. Então, a anemia perniciosa é um tipo específico de anemia megaloblástica por deficiência na produção do fator intrínseco. Outro tipo de doenças, né, de anemia, nós temos a talassemia, que é um tipo de doença hereditária que ocorre uma formação deficiente na hemoglobina. Então, a talassemia é uma doença hereditária resultante de um defeito genético na síntese de uma ou mais cadeias da hemoglobina. Então, lembrando que a hemoglobina normal, né, a adulta, a hemoglobina A, ela é composta de 2 unidades beta e 2 unidades alfa e 2 unidades beta. Isso mesmo? Isso mesmo. Já na talassemia, ocorre então uma deficiência na produção dessa hemoglobina em uma ou mais cadeias. Aí há 2 tipos de talassemia: talassemia alfa e talassemia beta, que podem se manifestar como doença ou como traço talassêmico. Outra doença hereditária, essa um pouco mais comum que a talassemia, que também é uma doença genética, que ocorre uma substituição, agora não na questão da hemoglobina em si, né, da só alfa ou só beta, é uma substituição de um aminoácido apenas. Acontece a substituição desse único aminoácido na cadeia beta da hemoglobina, que vai gerar uma hemácia pouco flexível, com formato de foice. E essa hemácia tende a se degradar mais rápido, que é a anemia falciforme. Tem cura? Não, não tem cura. Tem tratamento. Bom, outro lado nós temos agora a policitemia. A policitemia é um quadro onde o paciente, ao invés de ter uma redução de hemácias, ele tem uma quantidade excessiva, superior ao limite máximo de hemácias. É uma doença que pode ser primária, então ter como causa genética, chamado policitemia vera, ou uma consequência secundária, por exemplo, a questão da altitude pode gerar um quadro de policitemia. A policitemia primária, a medula óssea produz quantidades excessivas de hemácias, sem que isso represente qualquer mecanismo de adaptação. Para compensar esse excesso de hemácias, o baço vai trabalhar demais e pode acabar gerando uma esplenomegalia, um aumento no baço. Então, os pacientes com policitemia vera costumam ter a pele mais avermelhada e também edemaciada, com edemas. A policitemia secundária
ela pode ser como consequência de algum medicamento, de alguma terapia, ou até mesmo como consequência de uma doença. Por exemplo, um paciente que tenha insuficiência cardíaca vascular, ele pode apresentar um quadro de polistemia secundária, um aumento de hemácias na tentativa de transportar mais oxigênio. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Então, nós vimos nesse vídeo o conceito de fisiologia, os sistemas orgânicos, detalhamos o sangue, falamos sobre volume sanguíneo, falamos sobre hemácias, eritropoese, anemia e polistemia. No próximo vídeo nós iremos falar sobre tipagem sanguínea, sobre sangue tipo O, tipo A, tipo AB, O positivo, O negativo, etc. Em seguida falaremos sobre os leucócitos e por último iremos falar sobre as plaquetas, a coagulação do sangue. Espero que até aqui vocês tenham aprendido muitas coisas, tenham achado interessante a fisiologia e correlacionado com a prática de vocês. Até breve. Tchau, tchau.